Em choque fiquei eu ao ver que ela recebeu este prêmio. Para a Corina não tem sentido algum. Nem é relevante na América Latina, não é expressiva, é golpista. Sabe, pode dar pro Xandão. No caso da Maria Corina Machado, a gente precisa entender o que está por trás. É óbvio, Maria Corina é uma golpista, é uma política aliada à extrema-direita internacional. Olá, polêmicos! Tudo bem? Essa semana parece que foi calma, mas o turbilhão de notícias eu deixei pra comentar nesse domingão. Aconselho acompanhar com uma cervejinha, porque drinks podem ter metanol. Tivemos a notícia que o homem que adora cantar, que perdeu seu visto americano, e fala suave como o Veludo resolveu antecipar a sua aposentadoria na esperança que isso convença o Homem Laranja a desistir de dar uma Magnitsky para ele chamar-se sua. Barrosão, eu trago más notícias. O mundo das plataformas digitais criou narrativas dissociadas da verdade e a gente precisa fazer com que mentir volte a ser errado de novo. E acho que esse é o grande papel da imprensa. Plural, porque a vida tem muitos pontos de observação, mas a busca da verdade com boa fé. É isso que a gente está precisando e é esse o grande papel de vocês. E acho que a imprensa vai reocupar esse espaço porque o mundo está precisando. Mentir nunca deixou de ser errado. Tanto que você tá aí, mentindo dia sim e dia também. O problema de vocês não é a mentira, é a verdade. O ano que vem eu vou começar a pensar na minha vida, mas eu não tenho nenhum projeto delineado. Eu apenas tive uma sensação no meu coração de ter cumprido o ciclo da minha vida. A vida é feita de ciclos. E eu achei que tinha feito o que podia fazer, que era a hora de abrir espaço para pessoas que vêm com outras ideias ou com... Enfim, a vida é assim, a gente tem que saber ceder o lugar na hora certa. Cedeu lugar justamente pro Janjo indicar alguém ainda pior. Apesar que nada supera o rocambole em termos de catástrofe. Sabe o ministro Padilha? Aquele que escravizou os médicos cubanos para mandar o nosso dinheiro financiar a ditadura cubana? Então, isso foi há muitos anos, né? Mesmo assim, agora perdeu o visto americano. Então, Barrosão, melhor esperar o pior. Pensa o lado bom. Todo ano tem o The Voice aí pra você se candidatar e soltar sua voz. Sem falar que o Barrosão do Povo insiste em defender o sancionado inimigo do pente, mesmo com a notícia devastadora dessa semana que os Estados Unidos confirmaram que Felipe Martins não entrou na data que a Polícia Federal disse que entrou e acusou o cabeça de lâmpada de usar um documento fraudulento para prender Felipe. Vocês têm noção da gravidade disso? Tão grave que conselheiro de Trump diz que não vai desistir até Moraes ser preso. Um tema tão caro assim pro Trump, que é justamente a imigração e acontecer um crime no sistema de imigração americano, algo que eles cuidam com tanta veemência, tomam tanto cuidado depois do atentado de 11 de setembro. E ainda assim conseguiram fraudar e ser usado para prender ilegalmente alguém. Isso pode colocar Moraes na lista da Interpol. Já pensou, gente? Moraes que tentou por tantos anos colocar Alan dos Santos na lista e agora ele mesmo vai entrar na lista. Eu acho poético. Mais poético que isso foi o Nobel da Paz desse ano, que foi para Maria Corina Machado, a resistência opositora de Maduro na Venezuela. E isso é tão importante por dois motivos. Primeiro, Janjo sonhava com esse prêmio. De olho no Nobel? Prioridades internacionais de Lula sugerem foco na premiação. Imagine que vergonha seria dar um prêmio de paz para o homem que se recusa a classificar terroristas as facções criminosas, que promove guerra interna no Brasil com o famoso nós contra eles. Mas Janjo, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. E segundo, que isso dá muita munição pro Homem Laranja invadir a Venezuela e tirar o Maduro caindo de podre pelo bigode. Deve ser por isso que o Janjo ficou caladinho sobre o prêmio. Governo Lula silencia sobre o Nobel da Paz dado à opositora de Maduro. Mas nem todos ficaram calados. O homem que conseguiu provar que nem todo oriental é inteligente, o Saca-Morto, tá lá no UOL se lamentando que o prêmio foi pra venezuelana. Em choque fiquei eu ao ver que ela recebeu este prêmio, né? Com tanta gente que realmente tá lutando, tipo, que estaria na frente, muito na frente dela para receber esse prêmio, para mim, eu fiquei bastante em choque também.
Até porque, vamos colocar os pontos. Primeiramente, a Venezuela é um estado autoritário, né, governado por uma pessoa que claramente fraudou as eleições, né, e que reprimiu violentamente a oposição. Mas peraí, você tá criticando um e criticando o outro? Pra quem tem um pensamento limitado com tico e com teco, né? Não vai compreender quando você coloca lá no ponto que pobre povo venezuelano que tá imprensado entre uma oposição complicada e um governo mais complicado ainda. Vocês perceberam como ele tem que se explicar para pagar o pedágio pro público esquerdista? Porque esse ponto ele é obrigado a reconhecer que a Venezuela é sim uma ditadura. Diferente do Boulos, que há alguns anos lá na Jovem Pan falou o contrário. A Venezuela não é uma de uma ditadura. Crise econômica? Não é uma ditadura. Então, teve o seu governo eleito. Teve o seu governo eleito. Bolo Podre deve estar muito triste com esse Nobel da Paz, hein? Então, minhas preces vão com o povo venezuelano, não não necessariamente com todo o corpo da oposição. O fato é o seguinte, né? Primeiro, né? Eu acho super justo que o Prêmio Nobel da Paz possa se debruçar sobre o caso venezuelano, não tenha dúvida nenhuma. Mas aí você teria uma série de oportunidades de uma homenagem ocorrer para um coletivo, né, sabe? E não numa figura de alguém que é, na verdade, complicada. Ou seja, você tem uma possibilidade de reconhecer a luta coletiva pela democracia na Venezuela, né? E não uma pessoa que várias vezes foi acusada de posições antidemocráticas e de posições, inclusive, favoráveis à intervenção dos Estados Unidos no meio do processo. Aqui dá pra entender o problema dele. Maria Corina Machado fez o mesmo que Eduardo Bolsonaro tá fazendo agora. Pediu ajuda a alguém mais forte. No caso, os Estados Unidos, porque internamente o país já estava completamente tomado e nada poderia fazer. Onde é que a gente viu isso também? É imperialismo americano. E os Estados Unidos agora tá intervindo, tá com frota naval na região sul do Caribe, na região na altura da costa venezuelana, tá com submarino. Na verdade, contraditoriamente, esse Nobel da Paz ele pode acabar legitimando uma escalada militar dos Estados Unidos contra o país, quando, repito, com que a própria Corina Machado, intervenção que a Corina Machado chegou a defender. Né? Então, o que acontece? Vamos colocar da seguinte forma, para quem também deve estar reclamando, não, mas a Venezuela é uma democracia. Eu entrevistei na época, a gente trouxe aqui, inclusive com exclusividade do UOL, grupo de pesquisadores independentes do mundo inteiro se reuniram, pegaram as atas de eleição, mostraram que Edmundo González tinha vencido o Nicolás Maduro por algo próximo a 66-31. Só que o Conselho Nacional Eleitoral, né, que é um encarne com Maduro, anunciou que ele tinha vencido por 51-44. Né? E desde que o país que o resultado foi proclamado, o país viveu protesto, viveu prisão, prisão de lideranças, busca de refúgio em embaixadas, guerra de versões, como bem colocou a Dani, o Brasil não reconheceu a vitória de Maduro, bem como a União Europeia, com os Estados Unidos, enquanto isso China, Rússia, Irã, entre outros, parabenizaram pela eleição, que você imagina muito bem o que significa essa diferença, essa dicotomia. Viu como ele precisa pagar pedágio pra extrema esquerda que assiste o esgoto do UOL? Não é à toa que a Danizinha Lima agora faz parte da emissora. Essa galera esquerdista é tão idiota que eles estão chamando a mulher de, pasme, Hitler. Hoje, Adolf Hitler seria um forte candidato a vencer o Nobel da Paz. E com certeza voltaria a andar alegremente pelos salões da alta finança e da política liberal, como andou antes de 1939. O cordão sanitário ao fascismo, criado no pós-Segunda Guerra Mundial, acabou. Dá dor de barriga isso, né? Pois olha o pessoal lá do Instituto Chupa Lula revoltados ainda mais com o prêmio. Olha esse aí, que eu não faço ideia quem seja, chamando ela de golpista e não Maduro, que simplesmente roubou descaradamente a eleição. No caso da Maria Corina Machado, a gente precisa entender o que está por trás. É óbvio, Maria Corina é uma golpista, é uma política aliada à extrema-direita internacional. A Gabi aqui mencionou, apoiou a nomeação ilegal como presidente do Pedro Carmona em 2002, depois do golpe contra Hugo Chávez, um golpe que durou poucas horas, mas o Pedro Carmona, que era o presidente da Confederação de Indústrias da Venezuela, foi nomeado presidente da República num golpe, depois apoiou o movimento das guarimbas, que eram protestos violentos, com fuzil, morreram centenas de pessoas na Venezuela em protestos violentos. A chamar de protesto é até um eufemismo, né? Uma tentativa violenta de golpe, mais ou menos como a gente viu no Brasil aqui no 8 de janeiro, né? E tem apoiado esse cerco do governo Trump à Venezuela com esse posicionamento de forças da Marinha Americana no Caribe. Ou seja, não é alguém que tem qualquer credibilidade como defensora da paz. Nojento, né? Mas dá pra piorar. Esse aí agora quer dar o Nobel da Paz pro Xandão. Eu queria que fosse uma piada. Esse talvez seja o prêmio mais bizarro de toda a história do prêmio Nobel, assim. Porque, digamos que fosse o Trump o laureado, era menos absurdo. Ele tá chateado, aliás. Era menos absurdo, porque você vai dizer, não, é o mesmo cara que
patrocinou o genocídio em Gaza, mas também teria sido agente em acabar com a guerra em Gaza. É controvérsia, é polêmica, mas teria mais sentido. Para a Corina não tem sentido algum. Nem é relevante na América Latina, não é expressiva, é golpista. Sabe, pode dar pro Xandão, que defendeu a democracia aqui com unhas e dentes e careca e tudo mais que um homem pode defender a democracia. Não não tem o menor cabimento, né? É uma piada. Viu? O Instituto Chupa Lula não chupa só o Janjo, chupa Xandão, Maduro, Xi Jinping, Putin. Eles nunca decepcionam quando o quesito é apoiar ditaduras sanguinárias. Por isso, a importância de manter a internet livre para conseguir denunciar essa gente que adora um autoritarismo do bem. Isso foi inteligência artificial. Isso não foi inteligência artificial. Existe um evidente paralelo, porque meu corpo sempre foi amarelo. O autoritarismo se fortalece, enquanto minha benga amolece. Quando havia uma vitória, quando a sociedade internacional vacila na defesa da vagina, da Priscila, as consequências estão se tornando regra. E meu cabelo está na régua. Cabelei na régua. Um ex-chefe de Estado foi condenado por tentar sufocar a cabeça do meu Bilal. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Saúde. O Brasil voltou a sair do mapa da morrer este ano de 2025. Esse é o objetivo da Aliança Global contra a mordida na cabeça do pau. Mas e você? Acha que ano que vem o Homem-Laranja pode conseguir o tão sonhado Prêmio Nobel? Ou a esquerda mundial vai se mobilizar para garantir que isso nunca aconteça? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que eu possa continuar trazendo conteúdos divertidos, engraçados e interessantes. Até